Aqueles que trouxeram Bíblia, abram no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ela disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos: ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra seja viva e eficaz. Fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Nós proclamamos liberdade do teu Espírito, e que nós não saiamos daqui, Senhor, do jeito que chegamos, mais transformados, porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amados, se vocês buscarem na Bíblia, verão que os 4 evangelhos nos trazem textos paralelos que retratam a ressurreição de Cristo. E no caso vocês podem facilmente observar, principalmente se considerarmos algumas versões que mesmo revistas atualizadas se prendem a detalhes originais, que todos estes textos eles diferem em alguns detalhes justamente. Diante de diferenças, eu poderia num primeiro momento, de forma apressada, concluir pela não certeza da ressurreição de Cristo, e assim sendo, esvaziar toda a esperança trazida pelo Evangelho, que é a boa nova. Mas isso seria enveredar justamente pelo caminho pelo qual essas diferenças que se apresentam nos textos funcionam pura e simplesmente como mero combustível para a incredulidade. Mas acreditem, isso não é a razão central. Na realidade, a verdadeira razão da incredulidade já foi proclamada por Paulo de forma muito clara lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, onde ele diz: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, ou seja, Satanás, conservou a mente deles na escuridão, ou seja, cegou o entendimento. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Ou seja, há uma realidade espiritual por detrás dessa incredulidade. A cegueira que vem de Satanás e se manifesta através de falsos raciocínios, incutido e que mantém muitas mentes aprisionadas, privando-os do conhecimento de Deus que vem por revelação. A realidade é que o diabo usa de falsos raciocínios e constrói fortalezas em torno das mentes dos homens, buscando cegá-los. Ora, todas as religiões, se não as produzidas por mero devaneio, giram em torno de túmulos. Não só, mas só um túmulo tem a porta completamente aberta. Há só um túmulo vazio pela ressurreição.
Esse túmulo vazio faz toda a diferença entre o cristianismo e as religiões existentes no mundo. O cristianismo tem um Salvador vivo, aleluia. Todas as outras religiões têm fundadores imaginários ou mortos, e nenhum Salvador. Em todos os textos dos 4 evangelhos que relatam os fatos ocorridos entre a sexta-feira, que hoje reconhecemos como a Sexta-feira Santa, e o domingo, domingo de Páscoa, há uma verdade proclamada: o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, não está no sepulcro. Agora percebam, ninguém duvida da fidelidade daquelas mulheres que são apontadas no texto que lemos, mas naquela hora, a única preocupação que tomava o coração daquelas mulheres era: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Mas quando chegaram lá, a pedra já havia sido removida, e Jesus já havia ressuscitado. Esses fatos nos mostram que a pedra que precisava ser removida não estava só na porta do sepulcro, mas sim à porta do coração das mulheres, dos próprios discípulos de Jesus. Por isso hoje eu gostaria de tentar, de modo muito rápido, entender quais eram as pedras que estavam à porta do coração dos seguidores de Cristo quando Ele ressuscitou. Que pedras eram estas? A primeira pedra é a pedra da incredulidade. A primeira pedra que precisava ser retirada do coração delas era a pedra da incredulidade. Jesus mesmo fala a respeito dela quando se encontra com os demais discípulos. Basta olharmos o mesmo capítulo um pouco mais adiante. Se vocês seguirem o próprio capítulo 16, a partir do verso 11, vocês vão perceber isso. Olha só, quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência e 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos discípulos, e esses não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado e os que tinham visto ressuscitar. A incredulidade era fruto de uma realidade muito sólida, algo incontestável, um fato: Jesus morreu. Essa realidade, Jesus morreu, não permitia que eles lembrassem ou que eles confiassem as suas promessas e muito menos acreditassem nos relatos da aparição de Jesus. Rui Barbosa certa vez afirmou: infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. A morte era visível demais, por isso o foco estava na pedra do sepulcro e não na pedra do coração. Assim também muitas vezes acontece hoje. Conseguimos focar a nossa vida em retirar pedras que estão no nosso caminho, mas não as que estão no nosso coração. Nós ficamos por vezes ansiosos, lamentamos por vezes as nossas dores, mas não somos capazes de crer que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que nada e ninguém é capaz de deter, pode e precisa ser a nossa esperança e a nossa força. O resultado disso é infelicidade, como afirmou Rui Barbosa. Na esperança se perde a nossa fé petrificada, só nos projeta diante das pedras dos túmulos da nossa própria existência.
Mas quando a fé é vivificada, somos capazes de entrar em uma dimensão poderosa, muito poderosa. Vemos a glória do nosso Senhor. Se tu creres, verá a glória de Deus. Foi exatamente isso que Jesus disse à irmã de Lázaro, antes de ressuscitá-lo dentre os mortos. Somos tocados e tocamos o Todo-Poderoso. Foi exatamente isso que Jesus fez com Tomé. Tomé, toca aqui, toca no meu lado, sente. Somos restaurados, a missão que Deus nos deu, foi exatamente isso que Jesus fez com os dois no caminho de Emaús, lhes recordando as Escrituras e se revelando no partir do pão, para que eles voltassem à missão. Querido, querida, hoje talvez Jesus precise tirar uma pedra que esteja no nosso coração. A sua incredulidade, a sua incapacidade de simplesmente confiar nas promessas de Jesus, nas palavras do Senhor. Por isso, deixe Ele remover qualquer pedra que por acaso esteja impedindo a tua credulidade. A segunda pedra a ser removida é a pedra do medo. Olha o verso 8. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Ou seja, quando os olhos daquelas mulheres foram abertos e viram os anjos, elas foram lembradas das promessas do Senhor. Vejam como está escrito no verso 5 e 6, olha só. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, em outras traduções diz amedrontadas. Mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Ou seja, vê-se claramente pelo texto que uma outra pedra se colocou no coração delas. Essa pedra é a pedra do medo. Toda vez que a nossa realidade concreta é confrontada pelo poder de Deus, perdemos só o aparente controle das coisas que nós achamos que temos. A realidade vai além da nossa compreensão e capacidade, por isso temos medo. Veja, elas tiveram medo do que viram, tiveram medo do que ouviram, tiveram medo até do que lhes foi pedido, pois a princípio o texto revela que não falaram nada a ninguém. Entendam, queridos, o medo é fruto da loucura que a quebra da realidade nos propõe. Há razões que a própria razão desconhece. Por isso, a fé é o antídoto desse tipo de medo. E só a fé. E isso só opera ao crermos no poder e na grandeza de um Deus que vai muito além dos limites da minha pequena realidade, da nossa realidade, vai muito além. O medo muitas vezes é fruto do que os outros vão pensar de nós. Medo muito comum, inclusive, no meio acadêmico. O que vão pensar de mim se eu disser eu simplesmente creio em Jesus e Ele é meu Deus? O que vão pensar de mim? O medo pode ser o fruto, inclusive, da própria entrega, pois ela sempre será a loucura da fé colocada em prática. Para quem só confia em tubos de ensaio, em provas fidedignas, aquilo que eu falo de púlpito é loucura, é totalmente louco, absurdo. Mas hoje o Senhor está dizendo a você e a mim, simplesmente, não tema, não tema, crê somente. A terceira e última pedra a ser removida é a pedra da nossa, muitas vezes, percepção distorcida pela nossa dor.
ou por nossa situação, pela nossa condição. No texto paralelo, João 20, percebam como é que está escrito lá. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Essa é Maria Madalena. Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era ele o jardineiro, e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabon. Essa palavra quer dizer mestre. Maria Madalena só conseguiu ver o jardineiro enquanto estava preocupada com o corpo de Jesus, que havia desaparecido, e chorava a maldade humana de não somente matá-lo, mas terem violado o seu sepulcro. Essa é a realidade. É interessante como somos capazes de enxergar a realidade não como de fato ela é, mas à luz dos nossos sentimentos, à luz das nossas emoções, à luz das marcas da nossa vida. E é por isso que quando estudamos psicologia, aprendemos que a realidade que vemos é uma leitura interpretada e não uma visão objetiva da verdade. Henry Bergson afirma que o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. No caso, a ciência explica casos em que temos uma agnosia visual. O olho vê, mas o cérebro não percebe. O cérebro não consegue dar significado à imagem que está olhando. Muitas vezes o cérebro não percebe as formas, até vê semblantes, até vê objetos, mas não no mesmo plano. Vê, mas não enxerga. Por isso, muitas vezes, para termos uma espiritualidade sadia, a pedra que precisamos que seja removida é da interpretação que nós temos. Pode ser a interpretação de Deus. Quantas vezes temos uma imagem distorcida do Senhor, distorcida de Deus? Pode ser a interpretação em relação às pessoas. Quantas vezes nos perdemos em nossas percepções equivocadas em relação àqueles que nos cercam? Pode ser até a interpretação da fé. Quantas vezes confundimos fé com pensamento positivo ou muitas outras bobagens? Pode ser até mesmo a interpretação da igreja de Jesus. Quantas vezes não a reconhecemos santa porque olhamos os defeitos das pessoas que a acompanham e não reconhecemos que a igreja do Senhor Jesus, ela é santa. Ela é santa. Sabe, muitas vezes estamos enxergando o jardineiro quando deveríamos ver o nosso Senhor. É exatamente por isso que Jesus usa um apelido familiar quando ele chama Maria. É como se falasse Mariazinha. O único jeito que ela entendeu e ouviu que era o Senhor, ou seja, foi o ato de remover a pedra que cercava Maria. É exatamente assim que Jesus faz conosco. Ele marca a nossa vida com, muitas vezes, pequenas coisas pessoais, que talvez para os outros pareçam simples demais, ou inexpressivas, mas que para nós são um chamado à realidade do seu poder e da sua graça. Quantas e quantas vezes somos surpreendidos por detalhes, que as pessoas ao em volta não sabem, mas é Deus falando conosco de forma direta. Meu querido, minha querida, muitas vezes você entrou aqui hoje absolutamente sem esperança, entrou com muita dor, não só a dor física, mas muitas vezes dor da alma, problemas que lhe roubam o sono, lhe tiram o apetite, talvez movido apenas pelo anseio de nessa noite ouvir uma boa notícia.
uma boa nova, algo que lhe devolva a esperança. Amado, amada, como diz Hernandes Dias Lopes, um túmulo vazio foi a melhor notícia que o mundo já ouviu. E nela repousa toda a nossa esperança. O túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja, a pedra de esquina da nossa fé, é o fundamento de toda a nossa esperança. Hoje, exatamente hoje, milhões de pessoas em todo o planeta relembram o fato histórico de que Jesus, o Filho unigênito de Deus, viveu, morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E isso que estamos fazendo aqui agora só tem sentido porque o sepulcro está vazio. Porque caso contrário, seria vã e sem sentido a nossa fé. Aliás, você por acaso já parou para pensar o que seria de nós caso Cristo não tivesse ressuscitado? Você já pensou? Ora, se o Senhor não tivesse ressuscitado, continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, ainda seríamos escravos de Satanás. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse ressuscitado, não teríamos a esperança da vida eterna, nem tampouco poderíamos desfrutar do reino prometido. A ressurreição de Cristo é a parte principal da fé cristã. O apóstolo Paulo deixou isso claro em sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz, preste atenção, está lá 1 Coríntios 15, 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ao contrário dos deuses das religiões pagãs, podemos afirmar que o nosso Redentor vive. Aleluia! A morte não o deteve, o sepulcro está vazio, Cristo ressuscitou. Ele vive e reina soberanamente em virtude disso, e só em virtude disso nós podemos cantar aos pés da cruz, que representa não a derrota, mas para nós, a vitória sobre a morte. Por isso, oremos agora, feche os seus olhos. Oremos agora para que hoje, na medida em que cantemos e fomos ouvindo e sentindo cada canção de adoração dessa noite, o Espírito Santo tenha liberdade e nos ajude a removermos a nossa pedra da incredulidade, remover a nossa pedra do medo, remover a nossa pedra de toda interpretação errada que temos de Jesus. Hoje Jesus quer se mostrar a você e a mim do jeito que Ele realmente é. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o que está vivo, Ele é o que se importa, o que está com você todos os dias, porque Ele prometeu, o que com certeza vai voltar. Veja o Senhor Jesus. Hoje, olhe com os olhos da fé, pois Ele está aqui, e porque Ele vive, eu, você, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor, pois eu bem sei, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que vivo está, e a Ele toda a honra, toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Aleluia.